amém, amém, amém. Obrigado. Amém. Boa noite. Feliz ano novo. Amém, amém. É muito bom, já começamos o nosso ano. É uma bênção nós estarmos aqui na casa do Senhor. É um privilégio estarmos reunidos, podendo juntos Me ajuda, Bruno, por favor. É porque eu falo muito alto, né, Bruno? Obrigado. Meus irmãos, começamos mais um ano, começamos mais uma jornada, e nada melhor do que estarmos diante da palavra do Senhor para sermos moldados, sermos transformados. E como vocês podem ver, o nosso tema anual é Igreja mais Cidade. E vamos falar durante o ano todo sobre isso, sobre como nós, como igreja, podemos impactar a cidade onde fomos plantados. E antes de começar, eu gostaria de orar com vocês, pedindo ao Senhor que Ele realmente nos encha do seu Espírito hoje, que Ele faça o nosso coração e que tudo aqui que seja feito, como já foi feito até aqui, seja para a honra e glória do nome dEle. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor. Pai, que a Tua palavra hoje ela seja pregada, que ela seja, Pai, exposta e que o Senhor seja glorificado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou e nos trouxe aqui, Pai, para juntos louvarmos ao Senhor. Obrigado. E que cada pessoa que está aqui hoje, Pai, possa ouvir a Tua palavra e ser, Pai, trazer uma resposta sobre a Tua palavra exposta. E que, em nome de Jesus, nós possamos ser uma igreja que realmente impacta essa cidade, que impacta a nossa família, que impacta, Pai, qualquer lugar que nós estejamos. Para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, dentro desse grande tema anual, é deixando marcas. Deixar marcas não é fácil, mas trabalhando esse tema, sobre esse impacto, nós precisamos saber alguns fundamentos, algumas coisas que nós precisamos exercer para que realmente sejamos cristãos, pessoas que possam fazer diferença no mundo, não só aqui dentro, mas quando colocarmos o pé para o lado de fora. E nisso, nós precisaremos estar alicerçados em fazer, obedecer ações que o Senhor nos ensina, não só neste momento, mas que eu e você possa também fazer com que isso se perpetue. Que no tempo, essa mensagem do Evangelho que nós cantamos aqui, ela não se deteriore. Porque depende do que nós fazemos agora. Porque nós somos capacitados pelo Senhor para fazer. Mas antes de entrarmos no texto, base dessa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que há algum tempo me angustia, eu não sei vocês como pais, mas me angustia em relação a algumas coisas com meus filhos. E essa mensagem não é só para quem é pai, mas você também, filho, que está dentro de um lar que às vezes só você é o canal do Senhor para trazer salvação para a tua casa. Então, vocês vão ver eu falar muito sobre essa relação pai e filho, e o próprio texto vai falar isso, mas se coloque também na posição como um pai de fé do local onde você foi plantado, tá? Em tempos de difusão de conhecimento, temos especialistas de tudo, principalmente de criação de filhos, mas algo que me afligia, lógico, era o fato de como eu faria para que meus filhos dessem valor ao que têm.
Isso acontece principalmente, se a gente for falar sobre classe, na classe média a gente está com essa dificuldade grande de querer fazer com que os nossos filhos percebam, né, o valor que tem aquilo que a gente dá para eles. E eu estava com essa angústia de querer saber, mas meus filhos precisam passar por determinadas situações, porque aí eles vão entender, né, o real valor daquilo que Deus tem dado. Em minhas reflexões, eu deveria fazer isso para que eles pudessem ter essa percepção e para que eles tivessem a mesma percepção que eu tenho do mundo. Então, eu estou tentando espelhar nos meus filhos algo que aconteceu de forma muito característica comigo, nos meus filhos, querendo que eles passem pelas mesmas situações. Esperando ainda que o resultado fosse que eles chegassem nesse entendimento que eu tenho hoje, né? Mas isso é uma crise minha, tá? Não sei se é a crise de vocês, mas existe uma outra narrativa, que é a narrativa também dos pais que não querem que os filhos passem por aquilo que ele passou. Então, são duas narrativas que são antagônicas, mas são narrativas que entram no nosso coração e nós, às vezes, esquecemos de olhar, a partir da Bíblia, o que o Senhor diz sobre isso. Como que nós conseguimos nos desvencilhar dessas narrativas humanistas que nos falam como nós devemos ensinar os nossos filhos e o que devemos ensinar. Se eu conseguir abrir a água. Então, a partir dessa perspectiva bíblica, eu fui atrás de saber o que nós devemos, né, ensinar aos nossos filhos. Mesmo já sabendo, né, que eu precisava pregar o evangelho para eles, mas eu ficava incomodado de como ensinar. Porque, na minha perspectiva, o ensinar era eles passarem pelo que eu passei. E, às vezes, eu olhava algumas situações que eu passei, eu falava assim, como é que eu vou fazer a Isa, o Samuel e a Rafaela passarem por essa situação? Porque aí eles vão ver realmente que valor tem isso aqui que está na mesa deles. Mas eu também queria resultados. A gente acaba caindo nessa, né, de querer resultados. Mas dentro desse todo esse problema, dessas narrativas humanas, nós com todos esse acesso do YouTube, Instagram, de todos esses locais, a gente acaba perdendo essa perspectiva e eu convoco vocês a, todas as vezes que uma narrativa bater no seu coração, você passar pelo filtro das Escrituras. Olhar com os olhos das Escrituras, de forma bíblica, porque você vai encontrar muita coisa que não faz sentido. Se queremos impactar a nossa cidade, a base, e aí é o texto que nós vamos trabalhar, é a família. Algo que hoje em dia está sendo muito atacado e vai continuar sendo. E para isso, a nossa reflexão de hoje, ela vai ser no livro de Deuteronômio. Eu convido vocês a deixarem a Bíblia de vocês abertas no livro de Deuteronômio 6. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos trabalhar e percorrer alguns versículos nele para entendermos alguns verbos que o Senhor nos ensina para que possamos deixar marcas neste mundo através da nossa família. E que aplicações práticas nós devemos exercer a partir do que Deus nos ensina ali. Deuteronômio 6. Antes, meus irmãos, de lermos o texto, eu gostaria de contextualizá-lo. Contextualizá-lo dentro deste capítulo, que fica dentro e situado num momento crucial do povo de Israel. É um contexto histórico que pode ser entendido em 4 pontos. Tá? O primeiro é que esse livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, que é a Torá.
Ele é uma repartição e reafirmação das leis e instruções dadas ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida. Deuteronômio significa literalmente segunda lei, destacando sua função como um discurso final de Moisés. Então, para aqueles que já leram o Deuteronômio, nós tivemos o nosso estudo de Deuteronômios aqui também na escola bíblica. Moisés vai relatando tudo o que aconteceu com o povo para que o povo não esqueça. E ele vai passar por várias situações explicando problemas que aconteceram, milagres que aconteceram e que era para o povo não esquecer daquilo. O segundo ponto para a gente entender o livro de Deuteronômio é o seu contexto geográfico e histórico, onde os israelitas estavam acampados nas planícies de Moabe. Eles estavam perto do rio Jordão, né, prontos para entrarem na Canaã, após 40 anos vagando pelo deserto. Né? Moisés, que sabia que não lideraria o povo na conquista da terra, devido à sua desobediência anterior, aproveitou para lembrar ao povo a importância de ser fiel a Deus. Lendo Deuteronômio é legal porque você vê que o povo vagou 40 anos, né? Aí a gente fica com aquela sensação de que 40 anos sem fazer nada. Não, foram 40 anos de guerra. Eles conquistaram, nesses 40 anos, 70 cidades. Então, foi muito intenso esse processo da caminhada do povo de Israel. E olha como é interessante um ponto aqui. Moisés, ele escreve e fala isso num momento onde ele já sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida. É legal que até no próprio livro de Deuteronômio, Moisés fica tentando falar para Deus assim: ô Senhor, reveja essa situação, por favor. O Senhor dá uma dura nele e fala: ô Moisés, já deu. Não quero nem falar mais com você sobre isso, já está definido que você não vai entrar. O terceiro ponto é que Moisés, ele estava no processo de transição de liderança. Pouco antes, Moisés passa a liderança para Josué. Foi um pouquinho antes, Deuteronômio é um pouquinho antes dele passar essa liderança para Josué. Ele queria garantir que a nova geração de israelitas entendesse a importância de seguir os mandamentos de Deus, especialmente porque a geração que havia saído do Egito já havia morrido no deserto. Então, sobre o que eu falei antes dos meus filhos, Moisés não dava para fazer isso, né? Como é que eu vou fazer o povo passar de novo pelo Mar Vermelho? Não dá. Então eu tenho que falar, eu tenho que explicar e falar de novo, até para aqueles que não estavam naquele momento, porque isso precisava estar na memória do povo, para que o povo não esquecesse do Senhor. E o quarto ponto é que, e aqui vale muito a gente fazer um paralelo com o nosso dia a dia, é que Moisés estava preparando o povo para os desafios que eles iam encontrar em Canaã. Moisés também alertava sobre perigos do esquecimento e da prosperidade. Ao entrar em uma terra onde haveria abundância, os israelitas poderiam se esquecer de Deus. Por isso, ele sublinha a necessidade de adorar somente a Deus e evitar os ídolos. Olha como isso é um problema nos dias de hoje. Esquecimento por causa da prosperidade. Não precisa ser muita prosperidade, não. Pouca prosperidade faz a gente esquecer de Deus. Então, Moisés estava alertando o povo assim: vocês vão chegar lá, vai ter cisterna, vai ter casa, vai ter comida. Cuidado, que essas coisas vão fazer você esquecer o Senhor. Isso não pode ser dito para a gente também hoje? Cuidado. Aquela promoção pode fazer você esquecer o Senhor. Cuidado. Aquele up na empresa pode fazer você esquecer o Senhor. Cuidado. Aquele filho tão esperado pode fazer você esquecer o Senhor. Então, Deuteronômio 6 é um apelo. Apelo de Moisés ao compromisso com Deus em um momento decisivo da história de Israel. Ele combina instruções legais, práticas devocionais e uma visão clara da responsabilidade do povo em relação a Deus. A terra que estava prestes a herdar e as gerações futuras. E o chamado para manter a identidade e a fidelidade espiritual em meio àquelas mudanças.
Em um mundo, meu irmão, onde as mudanças constantes causadas pela tecnologia, nada mais atual como revisitar as ordenanças dadas por Deus a Moisés, em relação à nossa situação ou atuação como pais e responsáveis pelos nossos filhos. Existe uma lei na área da tecnologia chamada Lei de Moore. Essa é uma lei que diz o seguinte, que ela é desde a década de 70, do cofundador da Intel. E ele fala o seguinte, que a cada 2 anos vai aumentar o número de transistores dentro do processador. O que isso quer dizer? Que a cada 2 anos você dobra o poder de processamento. Não é à toa que nós estamos agora no ano da inteligência artificial, porque ela só conseguiu ser o que é hoje por causa desse crescimento computacional. E cada vez que dobra, estudos já são feitos, que quando dobra essa tecnologia, novas oportunidades aparecem. Lógico, muda o nosso ambiente social. Muda. Empregos que existiam não existem mais. Formas de comunicação que existiam não existem mais. Formas de se locomover que não existiam, agora existem. Nós estamos num momento onde a mudança ela está muito rápida. E até essa mudança tem feito nós esquecermos o Senhor, porque estamos dentro de um furacão, achando que a vida, ela se resume a essas mudanças. E Moisés, ele vem com esse capítulo 6, inspirado por Deus, a fazermos lembrar, se queremos sim ser uma igreja que impacta a cidade, se queremos ser cristãos que impacta a nossa família, nós precisamos tirar um pouco a cabeça do furacão e olhar para aquilo que o Senhor quer nos falar, para aquilo que o Senhor quer que a gente não se esqueça de fazer. Porque entusiasma muitas pessoas a tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu acredito que o celular ele foi criado para você não dar desculpa a Deus, porque vai estar lá registrado o tempo que você gasta nele. Então, versículo 6, capítulo 6, o Senhor, ministrando no coração de Moisés, o inspirando, vai falar de 4 verbos que nós precisamos nos atentar. O verbo amar, ensinar, transmitir e testemunhar. Só esses 4. O primeiro, que vai fazer com que todos os outros façam sentido, é o amar. É o primeiro verbo que nós vamos trabalhar dentro desse capítulo. E eu quero que vocês acompanhem comigo no versículo 5. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Verbo conjugado aqui, amar a Deus. Simples, né? E nós podemos fazer algumas análises teológicas em relação a esse texto, esse pequeno texto, pequeno versículo. Nós conseguimos ver a soberania de Deus na questão do amar. O amor a Deus não é apenas um mandamento. Prestem bem atenção sobre isso. Não é apenas um mandamento, mas uma resposta à iniciativa divina, já que Ele nos amou primeiro. É uma resposta daquilo que o Senhor já fez. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então amar é uma resposta do amor. O Senhor nos amou primeiro. E nós precisamos ter uma resposta a esse amor. Outro aspecto que nós podemos visualizar dentro desse texto é o pacto da graça. Esse mandamento está inserido no contexto da aliança de Deus com o povo, onde Deus é o único e digno de amor e devoção. Mas esse conceito, o conceito central desse pacto, descreve esse relacionamento entre Deus e o povo, fundamentado na obra redentora de Jesus Cristo. É o pacto eterno que Deus estabelece para salvar os eleitos.
garantindo-lhes salvação por meio da fé, sem depender de méritos humanos. O que vai dizer Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o quinto ponto da tulipe, a perseverança dos santos. Meus irmãos, amar, como hoje está muito fácil esvaziar, né, o significado das palavras, nós olhamos para as Escrituras e vemos como Deus, Ele recarrega todo o valor e todo o sentido da palavra amar, e como nós, hoje em dia, somos tão relapsos a esse amor. Um outro ponto, dentro da questão do amor, é que Deus exige uma adoração total. O chamado ao amor de todo o coração, alma, força, reflete a exigência de um compromisso integral com Deus, abrangendo todas as esferas da vida. Sempre gosto de usar a analogia de uma casa. A vida com o Senhor não pode ser só um cômodo da sua casa, como no domingo. Ele tem que ser o alicerce. Ele tem que ser a base que vai sustentar tudo que está em cima. Eu queria colocar uma análise prática em relação a essa questão de amor. Eu estava conversando com Mateus, aí ó, está até lá tomando água. Mateus, ontem, graças a Deus, nós temos muitos jovens aqui que estão ingressando na faculdade, que em nome de Jesus vão fazer diferença lá, estão se formando para a glória de Deus e vão levar o Evangelho. Eu creio nisso. E eu conversando com ele, eu falei, ô Mateus, lembra de uma frase que eu vou falar de um filme? E grava, tá? Existe um filme chamado A Prova de Fogo. Não sei quem que já assistiu. E nesse filme há uma frase de um ator que ele diz o seguinte: aquilo em que você investir tempo, energia e dinheiro se tornará mais importante para você. É difícil se importar com algo em quem não investiu. Meu irmão, se até aqui você não sabe quais os parâmetros visíveis, é uma análise pessoal, tá? Visíveis, para identificar se você ama a Deus de todo o coração, observe esses 3 pontos. Observe o tempo que você gasta, onde você gasta energia e onde você gasta seu dinheiro. Eu concordo com vocês que mapear a energia é um pouco mais difícil, que é o empenho que você dá a alguma coisa. Mas tem 2 que dá para controlar. Existe uma máxima na área da gestão que diz que você não consegue melhorar nada que você não controla. O tempo e o dinheiro nós conseguimos calcular por um relógio ou pelo nosso bolso. Como que está isso na sua vida? Como que você enxerga esses 3 parâmetros na sua vida e consegue distinguir que você ama a Deus, que você responde esse amor que já foi dado a você? É prático, não precisa ser algo abstrato. Eu comecei uma prática de começar a anotar tudo que eu faço com o tempo que eu faço. E eu descobri que eu tenho muito mais tempo que eu realmente achava que tinha. Muito mais tempo que eu poderia estar dedicando ao Senhor, lendo as suas escrituras, lendo a sua palavra, orando, investindo tempo em um irmão. E a gente não consegue fazer isso quando nós estamos com a cabeça dentro do furacão. Gravou, Mateus? Segundo verbo, ensinar. Me acompanhe, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Verbo conjugado. Ensine os seus filhos. Pais, de novo, ensinem os seus filhos. Esse trecho revela a centralidade da palavra da vida do crente.
destacando a responsabilidade da família no discipulado e na eu sabia que eu ia errar essa palavra de novo. Preservação da aliança. A continuidade depende do teu ensino ao seu filho. O trabalho é importante, as suas atividades são importantes, mas isso aqui é um mandamento. É um mandamento, meu irmão. E você que não tem pais cristãos, você também tem esse mandamento de ensinar. A análise que nós podemos fazer teológica em relação a esse texto, no versículo 6, é essa palavra de Deus no coração, ele cravado lá. A lei de Deus, ela deve estar escrita no coração, algo que se torna possível pelo Espírito Santo. Esse versículo aponta para a necessidade de transformação interior. Característica da nova aliança, chamamos isso de doutrina da regeneração. Uma nova pessoa. Jeremias 31:33 diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Regenerar é criar de novo, é nova criatura. E nova criatura tem escritas diferentes no coração. Uma escrita num coração de pedra não é a mesma de uma escrita num coração de carne. A palavra tem que estar impregnada no coração. E a gente só consegue fazer isso de uma forma, se relacionando com ela. E de novo, onde é que está o tempo, a energia e o dinheiro? Temos tempo. Temos tempo. Outro aspecto que nós podemos ver dentro desse texto, desse versículo, é a graça capacitadora. Porque a gente pode chegar e falar assim, não, mas eu não consigo ler as Escrituras, eu não consigo ler a palavra do Senhor. Deus não exige obediência sem antes dar os meios para que isso aconteça. O amor e a obediência à sua palavra fluem de um coração regenerado e transformado. É isso. Deus não vai exigir aquilo que Ele não deu. E se não tem, peça. Ele vai encher o teu coração de vontade de ler as Escrituras e saber mais do Senhor. Se você não está com isso queimando no seu coração, meu irmão, peça ao Senhor, porque não vai ter como você amá-lo se você não tiver com isso cravado no seu coração. E, infelizmente, isso é uma fala simples. Mas, nesse mundo de tecnologia, parece que tem que fazer 300 videozinhos de 3 segundos para alguém ver e fazer. Um outro ponto no versículo 7. Ele fala da responsabilidade do discipulado familiar. Meu irmão, se você não sabe o que é discipulado, é bom ir atrás, porque você precisa fazer isso com aqueles que estão próximos de você. O pacto da aliança é essa responsabilidade de ensinar os filhos está enraizada no pacto entre Deus e seu povo. Os pais são mediadores do ensino da aliança, responsáveis por transmitir a fé às gerações futuras. E ele vai falar com persistência. Hoje estávamos almoçando e estava eu, a minha filha Aísa e a minha sobrinha Lolo, Heloísa, a filha do Douglas. E estávamos conversando sobre como é a interação delas com outras pessoas. Aí ela começou a falar e eu comecei a questionar, mas você já falou de Deus para ela? Você já perguntou por que ela não tem compromisso com a igreja e tal? Aí a Isa virou para mim e falou assim, pai, vai dar outro sermão? Tá louco? Mas não pode falar nada para você, que você vem com conversa. Você acredita que passou na minha cabeça o seguinte, velho, será que está sendo chato mesmo a minha conversa com minha filha? E aí a palavra do Senhor veio e bateu no meu coração e falou assim, não,
Posso ser chato, mas é isso que o Senhor espera de mim. Que eu coloque nos seus olhos a perspectiva de como você precisa observar os relacionamentos que você tem. E eu oro ao Senhor, para que o seu coração se transforme ao ponto de você perceber isso também. Pode ser que agora vocês não estejam percebendo isso, mas é o meu papel fazer isso, ser chato. É lógico, a gente não vai ser chato o tempo inteiro, né? Que ninguém gosta de ficar perto de gente chata. Mas, são acusações que entram no nosso coração, que às vezes a gente vai deixando e vai largando, fala, não vou falar mais não. Não entende, deixa quando crescer, entende? Ou quando for lá na igreja, lá eles vão falar para ela. Não fujam, não... Meu irmão, e de novo, e sendo sincero com vocês, isso não é garantia de nada, tá? Isso não é garantia de nada, porque a relação dela com Deus depende dela e Deus. Mas o meu papel eu vou fazer. E o seu papel, meu irmão, você tem que fazer. Outro ponto importante é a educação contínua. Olha que interessante. O ensino da palavra ele não é limitado a momentos específicos, mas permeia toda a vida. A repetição, sentado, andando, ao deitar, ao se levantar, indica que a formação espiritual é constante, abrangendo todas as áreas da vida. Isso tem que ser natural. Lute para que isso seja natural nas suas conversas. Que isso seja tão natural que às vezes você se pega percebendo, nossa, como que toda vez que eu converso, a minha conversa ela vai para o campo onde Deus, Ele é o centro da conversa. Já falei para vocês que por uma determinada fase da minha vida, participei muito de apresentações de startup, de empresas, e às vezes eu era chamado para dar algumas palestras sobre tecnologia, sobre empresa, só que eu não conseguia parar de falar de Deus todas as vezes que eu chegava nessa palestra. E aí chegaram para mim e falaram assim, Milton, cara, você é até bom para falar de tecnologia, você tem um bom conhecimento em algumas áreas, mas, cara, fala um pouco menos de Jesus, um pouco menos da sua fé, porque cada um tem a sua. Eu realmente entendi ali que alguém estava querendo me escantear. E foi o que aconteceu. Infelizmente, não me chamaram mais, mas eu falei para eles, eu não tenho como deixar de falar de algo que permeia a minha vida. Eu não consigo fazer isso na minha empresa. Eu não consigo fazer isso dentro da minha casa. Em outros lugares eu vou ser diferente? Não dá. Eu não consigo. Né? E terceiro e quarto verbo. Terceiro e quarto verbo que Moisés vai trabalhar com o povo nesse pequeno trecho do capítulo 6. O verbo transmitir e testemunhar. Versículo 20 a 25, acompanhem comigo. No futuro, quando seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu os nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei, perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Transmissão de fé e testemunho pessoal. Aqui, meus irmãos, lembrando de novo
sobre a minha angústia em relação a falar para os meus filhos, ou até mesmo para as pessoas que eu me relaciono, sobre a ação de Deus. Eu me converti com 26 anos. Logo, muita coisa para trás já tinha acontecido. E depois que você é encontrado por Cristo, você consegue perceber situações que aconteceram contigo que na época você achava que era ou destino, ou sorte, ou própria capacidade humana. E olha quanta história você tem, que você pode olhar a mão de Deus e trazer para hoje e dar glória a Deus, colocando os atores nos lugares corretos. Aquela situação que eu comprei o carro, aquela situação que eu fiz X coisa, que eu ganhei. Eu sempre achei que fui eu. Mas existiam situações que eu percebi que estava fora do controle. Foi Deus cuidando. Olha como eu posso trazer isso para hoje e falar para os meus filhos. Filhos, está vendo tudo isso aqui? Está vendo a oportunidade que você... Lá atrás, Deus, Ele agiu de forma maravilhosa na minha vida. E aí você vai mostrando esse amor, você não consegue não glorificar a Deus em tudo que acontece na sua vida, até mesmo nas frustrações. Porque você vai se relembrar que era uma frustração tão grande que você mesmo não entendia como é que suportava. E seus filhos vão passar por isso. E como é que você vai capacitá-lo a sustentar as dificuldades que eles vão passar, se vocês não demonstram esse amor e tudo isso que passou para eles? Nós temos duas ações muito importantes na vida de um cristão e principalmente no ser familiar: transmitir a palavra de Deus e vivê-la. Aqui Deus não nos deixa usar o argumento: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Todo mundo sabe, isso é hipocrisia. Então, amar é realmente viver. E tem gente para saber mais do que a nossa vida, do que a nossa esposa e os nossos filhos. A gente consegue criar uma capa nos locais onde nós vamos, mas dentro de casa é difícil, porque você não consegue ficar alerta o tempo inteiro. Crava a palavra no teu coração. Ame o Senhor de todo o coração. Dedique tempo a Ele. Dedique energia às coisas do Senhor. Se doe. Olha para o teu bolso. Vê o que você está fazendo. Se o seu bolso vive só para você, só para as suas coisas, só para os seus deleites. Observa. Não adianta ser um grande pregador e não testemunhar aquilo que prega. Aqui Deus nos traz aplicações práticas em 4 pontos. O primeiro eu já falei e vou repetir: discipulado familiar. Os pais devem ensinar os filhos a reconhecerem as obras de Deus na história e apontá-los para Cristo como a plena realização da redenção. É isso. Conta as histórias da sua vida para o seu filho e mostra para ele Deus agindo. Mostra para ele, fala: Senhor, aqui o Senhor agiu. O Senhor agiu aqui. Olha como aconteceu isso na palavra de Deus e aconteceu na minha vida também. O segundo ponto é a memória redentora. A minha esposa, ela tem uma frase muito interessante no WhatsApp dela, que parece que aquilo fica martelando na minha cabeça. E está escrito assim: se você abre lá no WhatsApp, aí tem a fotinho, você abre e aparece a subscrição, né, do nome. Aí ela colocou assim lá: só tem gratidão quem tem memória. Só tem gratidão quem tem memória. A história da salvação deve ser lembrada continuamente, com foco no Deus soberano que age com graça e poder. Traga à memória aquilo que dá esperança. Olha quanta conversa boa, olha quanto testemunho legal e interessante que glorifica a Deus. Não, a gente está preocupado com a última notícia, preocupado com a última informação
do meu político, do meu time, ou de qualquer coisa que seja. Mas nós não estamos tendo tempo de sentar com os nossos filhos, ou com os nossos irmãos, ou com os nossos parentes, e falar das maravilhas que Deus fez na sua vida, na minha vida. Parece que essas conversas começaram a ficar chatas, né? Porque é um bombardeio tão grande de informação que a gente fica constrangido de não estar antenado. Isso é uma mentira que o diabo coloca na sua cabeça, meu irmão. Revejam, de novo, tempo, energia e dinheiro. Vejam onde é que você está empregando isso na sua vida. O terceiro ponto a gente falou um pouquinho atrás, mas vale salientar, que é a obediência motivada pela graça. O cristão não obedece para ser salvo. O cristão não obedece para ser salvo. Mas por quê? Já foi salvo. A obediência é fruto da gratidão e do desejo de glorificar a Deus. Isso, meu irmão, eu não obedeço para querer alguma coisa de Deus. Foi dito aqui várias vezes isso. É pela graça. É pela gratidão de Deus ter nos salvado naquela cruz, mandado o seu Filho, que se colocou no nosso lugar, pagando os pecados que nós não poderíamos pagar. Isso tem que encher o seu coração, tem que cravar no seu coração que isso é maravilhoso. Que eu tenho que fazer tudo por gratidão a isso. Não porque eu preciso fazer para ter, eu já tenho. É uma perspectiva de vida maravilhosa, uma perspectiva de vida que traz entusiasmo. Se isso não trouxer entusiasmo para você, meu irmão, tem alguma coisa errada. De novo, observe onde você está gastando o seu tempo, a sua energia. Porque é maravilhoso ter essa confiança na graça do Senhor. É maravilhoso viver nessa perspectiva. E o quarto ponto, a glória de Deus em todas as gerações. Somos responsáveis por isso. Este texto reforça o compromisso de viver e transmitir a aliança da graça, glorificando Deus em todos os aspectos da vida. É viver para a glória de Deus, para que as novas gerações, eles observem em nós entusiasmo, porque eles conseguem perceber entusiasmos em várias coisas. Naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente compra, mas ele tem percebido entusiasmo seu em relação a Deus. Às vezes, os meus filhos ficam com um pouquinho de vergonha, às vezes que eu estou ali atrás, estou, aleluia, glória a Deus, e tal. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo glorificar a Deus, eu não consigo não deixar de glorificar a Deus, porque quando eu estou num estádio de futebol, aquilo me enche tanto que eu vibro com o gol. Por que eu não vibro quando a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo ministrada, aquilo está enchendo o meu coração, nós estamos reunidos como povo de Deus, isso tem que me encher, isso tem que me entusiasmar, e aquele que está do meu lado vai se entusiasmar também, porque ele vai olhar e vai falar assim, que grandioso Deus é esse, que é mais importante para essa pessoa que já tem isso e aquilo outro. O Bruno já falou aqui que a nossa adoração ela é de forma vertical e horizontal. Obrigado, Bruno. É isso. Vertical e horizontal, se entusiasme, porque o irmão que dá do teu lado é parte do corpo. Se eu mexer o braço, os dedos estão mexendo também. E eu não estou falando de fazer nada, esse é um jeito meu, mas não é isso. Porque a questão é o seu coração, é a contrição do teu coração, é como você está em relação a Deus. Concluindo, meus irmãos, diante desse passo a passo que Moisés, inspirado por Deus, nos ensinou, podemos concluir com um bom mordomo que devemos ser, exercendo essas práticas em nossa vida, para que evitemos o que aconteceu com o povo depois da morte de Josué. Povo esse que não seguiu o que Deus ordenou e sofreu.
batata. Moisés gastou um livro inteiro para falar para o povo: não desobedeça. E ele sentiu isso na pele, quando ele pegou o cajado e bateu na pedra. E Deus falou: é para falar, não é para bater, homem. E ele percebeu, e ele estava falando para o povo. E o povo incrédulo vai lá, manda os espias para ver a terra, e ficam com medo. Ficam com medo. E também não vão entrar na terra prometida. Aquele povo que não confiou no que Josué e Caleb falou da terra que Deus prometeu a eles, que seria deles, só chorou, só falou: não, a gente não vai conseguir, tem gente grande lá, eles são muito grandão, não vai dar para... E nesse processo, como a gente falou lá atrás, 70 cidades foram conquistadas em 40 anos. E mesmo assim, depois de Josué e sua geração, passaram, o povo caiu em idolatria de novo. Caiu em desobediência. Meu irmão, não caia em desobediência. O Senhor está nos falando constantemente: ame, obedeça, ensine, transmita, testemunhe. E mais do que isso, os pilares básicos para que nós, como igreja, sejamos capacitados por Deus para deixar marcas em nossa breve passagem aqui, desse lado da eternidade, irmão, compartilhe suas experiências. Pais devem compartilhar suas experiências espirituais com seus filhos. 2, estudem a Bíblia em família. Fiz questão de colocar esse ponto aqui, porque estabeleça um tempo regular para estudar a Bíblia junto com seu filho. Isso tem sido transformador na minha família. Nós diariamente temos o nosso culto caseiro. É 10 minutos, 15 minutos, nós fazemos logo depois do almoço. Cada um sabe a sua rotina. Mas tem sido um momento maravilhoso, porque nesse momento não só compartilhamos a palavra de Deus, mas nesses momentos eu sondo o coração dos meus filhos. Porque eu peço para eles orarem. E você percebe como pai, o que está no coração do seu filho quando ele ora. É uma ação tão prática, uma prática tão usada pelos puritanos, pela igreja primitiva. E aí, de forma bem prática, nós tocamos alguns louvores, lemos a palavra, refletimos sobre ela e oramos. Cara, tudo isso em 10, 15 minutos. Você vai me falar: mas não tem ninguém na minha família que toca. Agora eu quero fazer uma propaganda do pessoal do Comunica. Se você está no grupo do Comunica, você vai perceber que tem uma playlist do Spotify dentro do nosso grupo, com, se não todas as músicas que nós cantamos aqui. Coloque essa música, uma delas, coloque no momento que você estiver com a sua família, cantem junto, louvem juntos. É difícil começar, mas comecem. Façam esse esforço, vocês vão ver o quanto Deus, Ele vai transformar a forma que vocês percebem a relação do Senhor na família de vocês. 3, viva a fé. Demonstre a fé em ações e palavras. E por último, orem juntos. Orem com os filhos, agradecendo e pedindo orientação. Eu, quando iniciei a minha conversão, no início da minha conversão, eu tinha muita dificuldade para orar junto com a Fran. Eu me sentia constrangido, porque até então era só 2. E agora me falaram que tinha um terceiro ali no meio, ali, que fazia parte da conversa. Então eu não tinha nem a disposição de orar junto com ela por alguém imaginário que estava naquele momento, mas isso só foi desconstruído agindo.
Amor, vamos orar. Tal situação, vamos orar. É fácil? Não é. A gente conversa muito sobre isso no grupo de homens. Orem com as suas esposas. Orem com seus filhos. Às vezes a gente se coloca numa posição que o problema dos nossos filhos são pequenos demais perto dos nossos. Mas olha o que você está construindo na cabeça dos seus filhos. Que você é importante. Que só os seus problemas são importantes. Doe-se. Se entregue à sua família. Aquele povo precisava ouvir isso. Mas, pois a geração anterior que iria entrar na Terra Prometida já estava morta. Meu irmão, eu não conheço todos aqui de forma profunda. Mas pode ser que você seja o início de uma nova geração da sua família que está a caminho da Nova Jerusalém. E a marca que você precisa deixar é a marca de Jesus. É a marca de Jesus. Eu tenho certeza que se cada família aqui obedecer o chamado do Senhor, aonde você foi plantado, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nós, Igreja Evangélica Livre Esperança, marcaremos a cidade de Cascavel. Amém? Marcaremos a cidade de Cascavel. E o Senhor Jesus Cristo será glorificado. É isso, esse é o propósito. O propósito é esse, viver para a glória de Deus. Então, tudo que foi dito aqui, faça para a glória de Deus. Nós, como igreja, somos esse povo chamado. Somos esse povo chamado. E eu espero que você saia daqui hoje. Nós vamos ainda ter a nossa ceia, que fortalece o que foi dito aqui, o nosso memorial. Até que Jesus volte, nós vamos lembrar. Nós temos momentos especiais que nós lembramos, mas isso tem que ser uma constante na nossa vida. Que isso seja uma verdade no meu coração, no seu coração, e isso te empolgue. Te empolgue. E de novo, não deixe alguém roubar. Quando eu falo alguém, eu estou lembrando sempre de celular, rede social, que não deixe roubar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Ele perdoe os nossos pecados e que a sua misericórdia nos alcance para que nós realmente possamos obedecer essas ordenanças que Ele nos dá, respondendo esse amor que veio primeiro dEle. Amém?